Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Moura, eu sou psicóloga, trabalho com facilitação de processos de aprendizagem, onde eu desenvolvo treinamentos, dinâmicas para grupos de pessoas, proporcionando para elas um autoconhecimento e um desenvolvimento de habilidades e competências. E faço isso principalmente na periferia, com jovens da periferia de São Paulo. E estou hoje aqui para conversar um pouco com vocês sobre depressão e ansiedade. Né? Vou falar um pouquinho do que foi esse tema para vocês e espero que vocês gostem. Então vamos lá. Começando, o que é depressão? Né? A depressão ela é uma doença, um distúrbio afetivo, segundo a definição da própria Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ela é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda do interesse em atividades que normalmente antes eram muito prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Né? Então, se por pelo menos 2 semanas você estiver sentindo isso, 2 semanas até mais, isso pode ser caracterizado como uma doença que é a depressão. Fisiologicamente falando, ela é um desequilíbrio do cérebro e é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Né? Ela está presente na humanidade desde suas origens, atinge as pessoas de todos os níveis sociais e de qualquer idade. E nós mulheres possuímos o dobro de chance de desenvolver a depressão do que os homens, justamente por uma série de questões, né? A nossa alta sensibilidade, as nossas, o nosso corpo biológico que sofre muitas disfunções, como por exemplo o período menstrual, a gravidez, a menopausa, o papel social que a gente, que a gente desenvolve, a nossa imagem corporal, a educação, violência sexual que muitas mulheres sofrem, desigualdade social entre os sexos. Então, isso tudo contribui para o desenvolvimento da depressão. Né? Quando eu falo no desequilíbrio do cérebro, como é que funciona? O nosso cérebro eles são ramificações de neurônios, né? E os nossos neurônios são conectados através de sinapses, que são as conexões entre eles. Nessa sinapse existem muitas substâncias químicas, né? E o que acontece muitas vezes é que existe uma deficiência dessa substância química que faz a conexão entre as sinapses, que daí gera então o processo de depressão. Estatisticamente falando, mais de 350 milhões de pessoas sofrem da depressão hoje no mundo. Tá? No Brasil, cerca de 5,8% da nossa população tem a doença, o que representa 11 milhões e meio e faz com que o nosso país seja um dos campeões aqui dos casos de depressão na América Latina. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão vai ser a segunda causa de morte no mundo por doença, ficando atrás só das doenças cardíacas. É considerado o mal do século. A doença também vai ser o maior motivo de afastamento do trabalho no mundo até esse ano agora de 2020. Com a pandemia, então, isso tem, tem piorado, né? Os casos de depressão e ansiedade pioraram ainda mais. E no Brasil, os casos de afastamento pela depressão cresceram 25% de 2005 até 2015. Vem crescendo consideravelmente os números entre os adolescentes, é a segunda causa de morte dos adolescentes hoje, né? E, como eu falei, com a pandemia, os casos de depressão já quase duplicaram, né? Já passaram aí para 8%. E quais são os sintomas da depressão hoje? Tristeza profunda, falta de interesse por atividades que antes te davam muito prazer, falta de interesse social, falta de ânimo, falta de apetite, ausência de prazer, ansiedade, angústia, oscilação de humor, sentimentos de medo, indecisão, pensamentos pessimistas e até suicidas, cansaço extremo, fraqueza,
irritabilidade, ansiedade exacerbada, baixa autoestima, comportamentos compulsivos, insônia, dificuldade para se concentrar, problemas ou disfunções sexuais e sensação de impotência e incapacidade para fazer os seus afazeres do dia a dia. Né? Quais são as causas da depressão hoje? Então, como eu falei, a disfunção bioquímica do nosso cérebro, dos nossos neurotransmissores que sofrem alterações, mudanças do nosso corpo que podem desequilibrar os nossos hormônios, como problema de tireoide, menopausa, uma gravidez, genética, né? Se um dos pais tem depressão, o risco do filho sofrer essa doença é 3 vezes maior. Né? Se os dois pais, né, mãe e pai, têm depressão, o filho tem uma chance de 75% de sofrer a doença. Acontecimentos traumáticos na sua vida, na infância ou mesmo na idade adulta, estresse físico e psicológico que muitas vezes a gente passa, principalmente no nosso trabalho, consumo de drogas lícitas e ilícitas também te levam fortemente à depressão. Né? Aí a gente tem alguns fatores de risco, fatores que contribuem para que a depressão apareça, que você precisa ficar um pouco atento. Então, a genética, como eu falei, doenças crônicas como hipotireoidismo e outras mais, eventos traumáticos, abuso das substâncias, né? Medicamentos e efeitos colaterais, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, disfunção hormonal, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, uso excessivo da internet e das redes sociais também contribui muito. Como é que você pode prevenir, então, para não entrar nessa doença? Controle do estresse, com medicamento ou não, né? Diminuir esse estresse que muitas vezes as pessoas vivem no seu dia a dia. Pedir ajuda dos seus familiares quando você perceber que está começando a sentir e ter esses sintomas, familiares ou amigos. Reconhecer isso e aceitar que você está com a doença. Aí sim procurar uma ajuda de um profissional específico, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, e conversa com a pessoa e quanto antes a doença for diagnosticada para você vai ser muito melhor. Né? Então você pode procurar um psiquiatra que vai cuidar dos seus sintomas, né, do que está acontecendo, e um psicólogo que vai tratar na causa dos seus sintomas, através das conversas e diálogos com esse psicólogo. Tá? Bom, quais são os tratamentos? Né? Afinal, a depressão tem cura? Né? Sim, ela tem cura. Então, você procura um psiquiatra, você procura um psicólogo e você tem outros tipos de tratamentos alternativos, como, por exemplo, uma acupuntura, técnicas de relaxamento, como, por exemplo, a yoga, meditação, massagens terapêuticas, terapias com música, com arte, o campo da espiritualidade, né? Você buscar na sua religião uma conexão com o divino, exercícios aeróbicos e a homeopatia. Tá? Então, isso é um panorama da depressão. Agora vamos falar um pouco da ansiedade. Né? O que é a ansiedade? É um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medos intensos. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, quase 24% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade, e o que faz o nosso país hoje ter a maior taxa no mundo de ansiedades. Né? Esse sinal de alerta é uma reação natural do nosso corpo, então ter ansiedade é normal e natural para nós seres humanos, que ajuda a gente em novos desafios ou em situações de perigo, porém ela atrapalha quando ela começa a ser considerada um distúrbio, quando ela começa a atrapalhar o dia a dia seu. Aí isso a gente já está entrando num distúrbio grande, né? Quais são os sintomas físicos que a ansiedade acarreta? Respiração ofegante, falta de ar, palpitação no coração, dores no peito, uma fala acelerada, uma sensação de tremor, agitação dos braços, das pernas, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio,
enjoo e vômitos, irritabilidade, enxaquecas, insônia, suor excessivo, a boca meio seca. Quais são os sintomas psicológicos? Medo constante, coração acelerado, desequilíbrio dos pensamentos, sensação de que pode estar perdendo o controle, de que algo ruim vai acontecer e uma preocupação excessiva. Né? E a gente também tem a própria genética, né? Históricos de transtorno de ansiedade na família podem acarretar na sua ansiedade, traumas do passado, né? Perdas de pessoas que você gostava, acidentes marcantes e por aí vai, pressão no trabalho ou mesmo dentro da sua família, problemas na infância, doenças físicas que você possa ter, problemas cardíacos como arritmia, algumas doenças hormonais como o hipotireoidismo, problemas respiratórios e abuso de drogas e álcool. Tá? Quais são os tipos? A gente tem vários tipos de ansiedade. Né? A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que são TAGs, que é uma preocupação excessiva com o estresse recorrente. E a gente tem o transtorno do pânico, que é a síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, que a pessoa sente forte sensação de que vai morrer, né? E que está perdendo o controle, como se estivesse tendo um ataque do coração. A gente tem o estresse pós-traumático, que é causado por um trauma, por um evento terrível que aconteceu na vida da pessoa e que ao lembrar daquilo, ela começa a ter as mesmas sensações, medos, confusões e sentimentos do que estava acontecendo ali antes. Temos a fobia social, que é um tipo de ansiedade mais comum e que acontece sempre em situações públicas, quando a pessoa precisa submeter a alguma situação social, né, ela começa a entrar em pânico. Temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né, que é um distúrbio psiquiátrico que implica no medo de perder o controle, ser responsável por algo terrível que possa acontecer para si ou para o outro. Então você começa a ter movimentos repetitivos. E como que eu faço para controlar a ansiedade? Você pode fazer algumas coisas. Então, escutar uma música para relaxar, dormir mais cedo, vai para a cama mais cedo, vai desligando de celulares que possam interferir no seu sono, acordar 15 minutos antes, né, mais cedo para você ir acordando e tomar um banho relaxante antes de entrar já no automático, na correria do dia a dia, né, principalmente em São Paulo, né, tá sempre atrasado, não, corre senão a gente vai se atrasar, então sai um pouco desse fluxo. Reduzir cafeína, açúcar e alimentos processados, né, isso aumenta demais a ansiedade, principalmente a cafeína. Praticar gratidão, agradecer todos os dias pelas coisas boas e às vezes não tão boas que acontecem na sua vida. Meditação, qualquer tipo de meditação, pelo menos 5 minutos assim para você se concentrar e pensar apenas na sua respiração. Atividades físicas e procurar ajuda. Né? Ajuda é sempre importante. Conversar com familiares, com amigos, se precisar ir atrás de profissionais da saúde, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra. E esses são alguns tratamentos, né, que a gente indica. Então, terapia, práticas de atividade física e se, mesmo com tudo isso, ainda estiver difícil, aí entrar com um psiquiatra para ver a possibilidade de utilização de ansiolíticos e antidepressivos. Tá? Então, acho que é isso. Depressão e ansiedade para vocês, rapidinho aí em 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço grande. Até.